Oi, meninas. Bom dia. Eu havia falado que não ia fazer a gravação no domingo, mas eu tô com muito trabalho, então eu vou adiantar logo isso aqui para não prejudicar os alunos que estão assistindo de casa a aula, certo? Então vamos nós. Ontem nós tivemos, não deu para trabalhar todos os conteúdos, né, todos os temas dessa aula, por conta da elaboração do mural, que acabou sendo na minha aula, e daí a gente perdeu mais de uma hora entre a elaboração da aula e as nossas dúvidas, e as dúvidas que vão surgindo, inclusive sobre questões administrativas que não me competem responder. Sempre falo para vocês, estão em dúvidas com relação a uma matrícula, contrato, uniforme, estágio, procurem a coordenação. Somente a coordenação pode orientar vocês quanto a essas questões. Que fique claro, porque a gente acaba prejudicando, de certa forma, aqueles alunos que estão ali todo sábado para assistir uma aula e a gente não consegue avançar, tá bom? Então vamos adiante. Nessa aula de hoje, que a gente procura ser o mais sintética possível, nós vamos continuar tratando dos fundamentos psicológicos da educação e vamos deixar os sociológicos para a última aula. Eu trago para vocês aqui algumas teorias, né? Concepções no campo da psicologia da educação, desde a psicologia anterior, aquela que faz os seus primeiros estudos voltados no comportamentalismo, no behaviorismo, né, que é o estudo do comportamento humano, aí a gente vem para a psicologia cognitivista. Então, a gente vai primeiro estudar essas concepções, quem foram seus precursores, o que elas afirmam. É uma aula bem sintética, mas que é importante a gente entender de onde vêm as teorias da educação. Quem pesquisou como isso se deu dentro do campo da psicologia. E aí a gente começa refletindo sobre a questão da aprendizagem, né? A aprendizagem só acontece se ela for por estímulos. Só que esses estímulos, eles são por habituação ou por sensibilização. Você precisa se identificar, há uma necessidade, né, de você estar num curso, de você estar em formação. Essa é uma condição do homem, estar em constante aprendizagem, em processo de aprendizagem. É por isso que desde criança, lá na pré-escola, as crianças começam a ter os seus primeiros contatos com um ensino formal, sistematizado, né? Em instituições de ensino, públicas, privadas, de iniciativa de terceiros, mas é necessário que aquela criança obtenha um conhecimento formal. Mas ela não existe, né? Essa aprendizagem que é baseada em estímulos ou por habituação ou por sensibilização, ele não acontece separado, eles caminham juntos, né? É por isso que a gente precisa estudar os conceitos, as concepções da psicologia da psicologia da educação, né? Que vai tratar justamente sobre como a aprendizagem se dá. E aí a gente vai ver as concepções do behaviorismo e do cognitivismo. Behavior quer dizer comportamento. Então, os estudos do behaviorismo se baseiam no comportamento humano, para chegar, como eles estimulam a aprendizagem. E o cognitivismo no intelecto. No behaviorismo, há 4 concepções, que são o condicionamento clássico do Pavlov, o behaviorismo norte-americano do Watson, conexionismo ou associativismo, também chamado de associativismo, que é do Thorndike. O behaviorismo radical é do Skinner. Esses estudiosos, entre outros, mas eles são os precursores, aqueles que se dedicaram mais a estudar essas concepções, a afirmar suas teses. Eles estão presentes nos estudos da psicologia da educação, em qualquer curso que você vá fazer, falando sobre o behaviorismo, né? Essa escola, a escola do behaviorismo,
as principais ideias sobre o behaviorismo, isso na aprendizagem, né? Quando a gente fala de aprendizagem. Vocês vão ver, falar, ouvir e ler falar sobre esses caras. Já no cognitivismo, nós temos 3 concepções: aprendizagem por descoberta, do Jeremy Brunet, o construtivismo, que é dentro da teoria psicogenética, do Jean Piaget, onde ele fala dos estágios de desenvolvimento cognitivo, que é o tema do trabalho de vocês, onde vou repetir aqui para ninguém na coordenação dizer que não sabia do trabalho e não sabe o que é para fazer. Tá lá explicadinho. Criei um grupo para explicar o trabalho de forma bem didática, bem simples, porque nós temos alunos que estão iniciando sua formação na área da educação. Então, eu procuro ser o mais didática possível, uma linguagem bem acessível e bem simples para todas. Nós temos alunas que fazem uma graduação pelo CEDERJ, outras que já são formadas, e aquelas que advêm de outras áreas, da área de saúde, as que são donas de casa, as que não têm nenhuma formação, têm apenas uma experiência dentro da escolinha dominical. Lembrando que a escolinha dominical é diferente de uma escola de ensino formal. Beleza? Então, vamos lá. Então, além do Jean Piaget, que desenvolveu seus estudos sobre o construtivismo e trata dos estágios de desenvolvimento cognitivo da criança, porque ele era biólogo, né? Também psicólogo. Então, ele tinha uma linha de estudos voltada para as bases orgânicas. Temos também o socio-interacionismo de Vygotsky. Falamos sobre Piaget e Vygotsky falou na aula passada. Eles estão dentro das teorias psicogenéticas, né, que explicam a gênese do desenvolvimento cognitivo. Certo? E aqui eu não vou enfatizar, quando estivermos tratando das concepções do cognitivismo, né, das ideias do cognitivismo, não vou falar de Vygotsky nem de Piaget. Está na aula passada, revisem, por favor. Vou falar apenas sobre Jeremy Brunet, que a gente quase não ouve falar sobre ele, a gente quase não estuda sobre ele. Mas ele é os seus pressupostos falam muito sobre as teorias que implicam na mediação, na proposta de ensino por descoberta do aluno como protagonista. Falo sempre isso em sala de aula, beleza? Até porque o professor ele é mediador, ele leva o aluno, ele apresenta o conhecimento ao aluno mediano, ou seja, fazendo uma ponte, não como uma abordagem que ele é o que sabe tudo. O professor não sabe tudo e o aluno ele traz informações para a gente que nos faz chegar até onde ele, né? Lembram das EDP? Essa troca, essa dialética no ensino que faz com que o aluno construa conhecimentos, novos saberes em sala de aula, com o professor, com aquele que está ministrando o conteúdo, seja da forma online, seja na forma presencial. Nós aprendemos não apenas no ensino formal, nós não aprendemos apenas na escola, nós aprendemos ao longo da nossa vida, nas trocas que fazemos, certo? Bom, vamos começar falando sobre Pavlov, que desenvolveu a teoria do condicionamento clássico, que na verdade foi um estudo que ele fez seus experimentos, ele apresentou uma tese, fez seus estudos baseados numa experiência científica. O Pavlov fez estudos com cachorro, estímulo-resposta. Tá aí no desenho que eu mostro para vocês, né? Uma ilustração. O Pavlov fez os seus estudos baseados
um experimento, né? O condicionamento clássico, ou pavloviano, é um processo que descreve a gênese e a modificação dos comportamentos com base nos efeitos estímulo-resposta sobre o sistema nervoso central, CNC, dos seres vivos. O termo condicionamento clássico encontra-se historicamente vinculado à psicologia da aprendizagem ou ao comportamentalismo. Quando fala que seres vivos, lembrando a vocês que as experiências não eram feitas com humanos. Teve até um determinado período na história da educação, da saúde, que foram feitas pesquisas com humanos, porém isso foi proibido, não se pode fazer o homem de cobaia. Então, os estudos eram feitos com animais, ratos, cachorro e outros animais, então, cobras. Então, há essa, por questões bioéticas, né? Então, quando fala ali seres vivos, é porque ele estudava os animais, né? Não podia ser feito um experimento em um laboratório com humanos. O behaviorismo metodológico, esse que vem das teorias estadunidenses, os estudiosos, né, dos Estados Unidos, da América do Norte, eles começam a trazer, lá nos Estados Unidos, começam a trazer uma outra teoria, onde ele vai se basear, onde ele vai afirmar que a aprendizagem se dá por estímulos ambientais. O anterior, Pavlov, lá na Europa, ele defendia o estímulo-resposta, mas ele não dizia como acontece, ele não se aprofundava de onde vem. Ele apenas dizia que havia um estímulo. Lembra que ontem eu bati na mesa? O que aconteceu quando eu bati na mesa? Vocês automaticamente olharam para mim. E essa é aquele feedback. Eu promovo um estímulo e vocês me dão uma resposta. Também dei o exemplo de quando a turma está agitada, todos falando, o professor está ali tentando explicar, e aí, de repente, o professor se cala. A Thaís também deu o exemplo dela, com os pequenininhos com quem ela trabalha, onde a gente para, cruza os braços. É uma tática, né? Mas existem outras. Ou, de repente, você canta, ou, de repente, você sai de sala e volta. Enfim, você cria uma estratégia para chamar a atenção dos seus alunos. E aí eles começam a ficar, opa, a professora está... Eles percebem. Isso é uma resposta ao estímulo que você ofereceu para eles. Então, o Watson ele vai defender a ideia de que o ambiente externo vai influenciar no comportamento e, automaticamente, na aprendizagem. E aí a gente também pode considerar que isso tem uma certa relevância, porque vamos pegar um exemplo. A gente está em sala de aula, eu falei isso para vocês ontem na aula, sobre a questão das áreas de risco, né? Está tendo tiroteio, a aula é suspensa, ou então você promoveu uma aula, né? Uma baita aula, ou a escola promoveu um evento, digamos, uma mostra cultural, um projeto, a culminância do projeto que aconteceria e de repente não houve, ele teve que ser adiado. E aí isso vai influenciar? Sim. Não somente isso, a questão da falta de motivação, as questões que envolvem a vivência do aluno em casa, maus tratos, enfim, há vários fatores que influenciam. Fatores externos que vão influenciar no comportamento e automaticamente na aprendizagem. Agora, falando sobre o associativismo ou o conexionismo, que foi estudado pelo Thorndike, ele vai também estudar o estímulo-resposta. Só que aí ele vai estudar a mente. Ele entende que esse estímulo-resposta, né, o que acontece é uma ligação. Só que isso acontece, essa ligação estímulo-resposta acontece aonde? Através através das conexões neurais. E aí sim ele parte de uma pesquisa científica, onde ele vai passar a compreender a mente humana. Beleza? Então ele já não é comportamentalismo? Por conta das suas bases. Porém, ele
percebe que há impulsos diretos a uma ação e que esses impulsos só acontecem através das ideias, né? Aqui há uma conexão. Ele diz aqui, né, o autor aqui diz que suas ideias enfatizam as consequências do comportamento como determinante das conexões do que é ou não aprendido. Então, o cérebro, a mente humana tem a sua participação aí. Bom, nos estudos do Skinner, chamados de behaviorismo radical, é uma corrente comportamentalista também, que faz oposição ao behaviorismo metodológico de quem? Do Watson, estadunidenses, né? Essa abordagem considera que os comportamentos são observáveis, que são manifestações externas de processos mentais invisíveis, como o autocontrole, o pensamento. Ele pretende dizer que as emoções não dão origem à nossa conduta, pois também fazem parte do modo de agir. Ou seja, o comportamento não é uma consequência do livre-arbítrio, mas sim das consequências de seus atos, sejam positivos ou negativos. O Skinner não acredita, ele acredita que para o ser humano atingir uma meta em sua aprendizagem, ele precisa ter esforço, ele se esforçar, ele precisa buscar, ele precisa correr atrás. Então, há um esforço muito maior. Tanto que em sua pesquisa, a pesquisa que ele faz são pesquisas onde ele envolve ratos, né? Como é que era essa pesquisa? Vocês podem pesquisar. Ele colocava o queijo, né, a uma distância, o ratinho preso, e aí o ratinho tinha que, né, com uma cordinha talvez mais elástica, onde ele para ele conseguir chegar até o queijo, ele tinha que se esforçar, ele tinha que, né, até que essa cordinha fosse esticando até ele chegar ao seu objetivo, que era o queijo. Mas o que é essa corrente? É o caminho que você utiliza para chegar à aprendizagem, para chegar ao conhecimento, para chegar ao conhecimento. Esse é o caminho da sua aprendizagem. De que forma você aprende? Com quais estímulos? O que te leva? Qual é a tua motivação? O que te leva a motivação do ratinho era chegar no queijo, ele estava com fome. Então, a motivação do ratinho era a fome. E qual é a motivação do aluno? O que motiva o aluno a chegar ao conhecimento? E isso precisa ser considerado para que a gente observe os pontos negativos e positivos, para que a gente avalie, primeiro, as questões de erro, a motivação, os estímulos ambientais, a maturação, a interação com o meio e por aí vai. Aí, conforme eu falei para vocês, a gente aqui já entrando na teoria cognitivista, não vou tratar das teorias de Vygotsky nem de Piaget, porque falo na aula passada. Porém, são teorias do cognitivismo, da escola do cognitivismo. E um deles, que quase não é falado, quase não é tratado, a gente quase não vê na pedagogia, é o Brunet, Jérôme Brunet, que acreditava que a aprendizagem é um processo que ocorre internamente e não como um produto do ambiente. Ele já se opõe às ideias do Watson, né? Ele já se opõe. Talvez até por isso que ele seja deixado de lado, né? Nesses estudos. A teoria de Brunet privilegia a curiosidade do aluno e o papel do professor. Isso a gente já viu, isso a gente vê, assim a gente aprende. A gente precisa estimular a curiosidade do aluno. É por isso que o professor usa diversas estratégias, tendo o professor um papel muito importante. Ele vai buscar caminhos para fazer com que para fazer com que a curiosidade desse aluno aconteça. Chamada então de teoria da descoberta. Esse método, né, do Brunet prevê a estruturação das matérias de ensino, sequência de apresentação dessas matérias, motivação e reforço. Difere de Piaget em relação à linguagem. Para ele, o pensamento da criança evolui com a linguagem e dela depende. Então, ele
Ele acredita que é preciso estimular a linguagem do aluno para que ele aprenda. Para que aí o aluno vai evoluindo o pensamento, é, as concepções todo o conteúdo, tudo que ele aprende em seu processo de aprendizagem, tudo que ele vai absorver em seu processo de aprendizagem, vai evoluir como a linguagem, seja essa linguagem verbal, não verbal, através das artes, dos códigos linguísticos. Vamos agora falar, a partir do momento que a gente já tem duas teorias aí, duas concepções, duas escolas, vamos falar como se dá o conceito de aprendizagem significativa e a aprendizagem clássica. Aí a gente pode pensar o seguinte: então a aprendizagem clássica, eu posso afirmar que ela surge das teorias do comportamentalismo, e eu posso afirmar que a aprendizagem significativa parte das escolas cognitivistas? Não, basicamente, porque a aprendizagem significativa também se dá a partir de estímulos, certo? E do estudo do comportamento. A teoria da aprendizagem significativa, ela parte do Ausubel, David Ausubel, vai se basear nos pressupostos de que existe uma estruturação na qual se processa a organização e integração da informação a aprender. Trata-se, portanto, de uma teoria cognitiva. Olha o que eu falei, né? Ele se baseia nos estudos do cognitivismo, porque ele entende que a aprendizagem se dá a partir de uma estrutura cognitiva. Então, vai perceber a gênese do pensamento, como o conhecimento se dá. Ainda bem que vocês não estão ouvindo o carro do ovo aqui, que eu coloco isso para não ter ruídos, né, no ambiente. Voltando aqui, porque o carro do ovo atrapalha. Então, ele vai estudar a mente humana, ele vai entender que há um processo mental que estrutura o pensamento, né? Para ele, o conteúdo está organizado nas ideias do indivíduo. No contexto da aprendizagem de uma matéria de ensino, o conteúdo e organização das ideias, numa área particular de conhecimento. Quem fala isso é o Moreira Mazini. Eu acabei esquecendo de colocá-lo na... De novo, calor. Eu acabei esquecendo de colocá-lo nas referências, tá? Para o Ausubel, não é o meio que influencia o indivíduo, mas o oposto. Ou seja, o indivíduo é influenciado, influencia o meio, né? Então, é ele quem influencia. Na aprendizagem significativa, né, há uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, no qual ambos se modificam. À medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de significados à nova informação, ele também se modifica, ou seja, os subsensores vão adquirindo novos significados, se tornando mais diferenciados e mais estáveis. Subsensor é um conhecimento, um conceito pré-existente que já se tem, ou seja, vamos lembrar aqui da bagagem oculta, aquilo que o aluno já sabe. Eu até citei o exemplo de vocês em sala, que vocês já chegam com uma bagagem, com algumas informações, ou com uma bagagem mais extensa, que faz com que este conhecimento esses novos conhecimentos, essas novas informações que vocês adquirem no curso, vão fazendo sentido. Então, o subsensor nada mais é do que aquilo que você já sabe. É uma base, alguma coisa que já foi solidificada na sua mente. Você tem uma história, você tem um enredo, você tem uma informação que vai fazer com que você crie novos significados para a informação que você tem, que você está, para as informações que você está obtendo.
Então, já sabe que até a gente fez um comentário de que o subsunsor não é obsessor, gente, pelo amor de Deus. Teve alguém que leu, não é obsessor, é subsunsor. O que vem antes está no seu subconsciente. Já é alguma coisa solidificada, já se tem uma base. Psicólogo, quem é? De quem a gente está falando? Do Ausubel, né? Ele sugere que para que a aprendizagem significativa ocorra, é preciso ter foco em quê? Em quais aspectos, em quais condições, em quais situações. Ele define que através da relação do homem com o mundo que o cerca, então há o que aí? Há um interacionismo. A relação de quem ensina com aquele que aprende, aí a gente vai lembrar de Vallon, vai lembrar de Piaget falando da afetividade. Relação do compreender de quem ensina com o compreender de quem aprende. Então, é uma troca. É por isso que o professor é chamado de mediador, a partir da teoria psicogenética, das teorias cognitivistas. O professor, ele troca, ele media, ele troca, mas ele também media o conhecimento nesse processo de aprendizagem. A relação do conteúdo a ser ensinado com aquele que aprende já conhece, que é a questão dos subsunsores, não é isso? Então, o que vai ser ensinado, ele se junta a que o aluno já tem de base. Relação do que se propõe a ensinar com as condições de quem vai aprender, seus interesses, seu nível de elaboração, representações e conceitos disponíveis nessa programação de ensino. As condições de quem vai aprender. Eu vou falar da motivação, eu vou falar dos fatores que influenciam a aprendizagem, né, o interesse que o aluno tem, para que haja um estímulo-resposta, para que haja uma resposta e eu ofereça um estímulo, eu também preciso considerar de que forma o meu aluno vai absorver. Então, ele está legal? Eu preciso entender de forma a partir dos estudos da psicologia, como a mente humana desenvolve. Só que essa mente não está sozinha. Eu tenho um corpo, né? Ela está dentro de um corpo. Então, a gente precisa entender se o corpo também tá legal. Essa criança se alimentou? Essa criança foi maltratada? Essa criança tem alguma dificuldade física? Enfim, é todo um conjunto que nos leva a compreender formas de ensinar, quem é o aluno que você está recebendo, as condições de trabalho. Então, ensinar não é simplesmente peguei o meu diploma, estou em sala de aula, passei num concurso, fui contratada, beleza, agora sou professora. Sim, mas que tipo de professor você é? Você entende quem é o aluno? Você sabe como se dá a aprendizagem? Você conhece as teorias que a pedagogia, dos estudos da pedagogia, da psicologia, da filosofia, da sociologia da educação? Para ser professor não basta ter o diploma. Para ser professor é necessário ter conhecimento, ter estudo, ser um pesquisador constante. E aí eu vou me remeter aqui à questão do meu afastamento do curso, explicando a vocês o seguinte: eu não estou abandonando o curso porque enjoei, não. Eu estou abandonando o curso temporariamente porque eu preciso me qualificar mais. Porque há uma necessidade, vamos dizer, uma obrigatoriedade de quem ensina de correr atrás de informações. Porque a gente sabe que o conhecimento é mutável, ele não acontece, pronto, eu já sei, isso aqui é a minha base, só que ele muda, ele não é estático, as informações chegam para a gente a todo momento, novas teorias, então a gente precisa estar sempre antenado, buscando informações novas para trazer para o nosso aluno em sala de aula e para o seu próprio conhecimento. Ah, eu tenho pedagogia. Maravilha, vou aplaudir você. Ah, eu posso ser orientadora, diretora, secretária. Eu vou dar aula? Sim,
mas você continua estudando? Então, não se prendam a essa questão de que você já tem o seu curso superior, ou uma pedagogia, ou uma licenciatura qualquer, que você tem até um bacharelado. Mas não se prenda a essa ideia de que você está no seu último nível, que você nunca está no seu último nível. Você precisa estudar mais. Eu falo para você que quer ser professor, entenda que você, para estar em sala de aula, você precisa pesquisar. Não é simplesmente, que conteúdo eu tenho que dar, tá aqui no meu plano de aula. Tá, e como é que você vai ensinar isso? Você já estudou? Você já leu? Como é que você vai explicar? E eu não sei dar aula de matemática. Você precisa aprender. Você precisa aprender. E é por isso que a gente vai para um banco de faculdade. É por isso que a gente vai do campo fazer estágio. Eu vou arrumar quem assine meu estágio. Beleza, tá perdendo um importante momento de aprender. Cláudia, mas você é tão rígida. Não, amor, eu sou realista. Eu sou realista. Ensinar requer aprendizagem contínua, formação continuada. Ensinar requer que você pesquise. Ensinar requer que você esteja com uma base, nem que seja mínima, para você explicar para o seu aluno um determinado conteúdo. Não é chegar lá no achismo, não. Porque achismo não é ensinamento. São opiniões vagas. Mas até você, eu sei que às vezes eu acho que vocês me odeiam, mas é normal, tá? Ser odiado é próprio para quem ensina com verdade, é próprio para quem ensina com conhecimento. Então, eu tenho muitos anos de experiência e não sei tudo. Condições para aprendizagem significativa, né? Segundo Ausubel, existem duas condições. Olha a questão que eu passei, que alguém confundiu com o foco da aprendizagem, para que a aprendizagem significativa se dê. A gente precisa ler as palavras-chave, né, mocinhas? Quando eu dou uma questão. Quando o professor passa uma questão, é uma questão que está numa redação do Enem, numa prova do Enem, que está lá um concurso, você vai tentar uma vaga, faz uma provinha. Então a gente precisa entender qual é o ponto-chave, qual é a palavra-chave, a partir de que eu posso. E aí eu vou falar de novo dos subsunsores. Se você tem a palavra-chave condições, condições para que o aluno aprenda. Quais condições ele deve aprender? O que eu tenho que considerar para entender que o meu aluno vai aprender de forma significativa? O conteúdo que tem que ser potencialmente significativo para ele. Não adianta você dar um conteúdo da quinta série, do quinto ano no primeiro, porque a criança ainda está desenvolvendo a sua escrita. Ele está tendo conhecimento dos códigos linguísticos. Ele ainda está tendo uma base de maturação. Como é que eu vou ensinar para o meu aluno um conteúdo de história, ciência, geografia que não condiz com a maturação? O que muitas escolas fazem, me perdoem, são escolas conteudistas, com um currículo conteudista, onde a criança tem base, toma matéria, toma conteúdo, toma isso, toma aquilo, e a criança não tem noção, não tem uma base anterior. Eu ontem vi um evento no curso que me chamou muita atenção. Houve um campeonato de xadrez. Olha como isso vai estimular a aprendizagem da criança, do adolescente, do jovem, do adulto. Eu não jogo xadrez, eu tenho muito interesse de aprender. Se eu tivesse tido essa base, gente, quantas coisas, quantas dificuldades eu teria sanado em matemática, história, até vai desenvolver o raciocínio lógico, a tomada de decisão, os caminhos que o aluno precisa tomar. Então, é muito bacana quando você vê uma escola
que que promove esse estímulo, sabe? E aí eu falo, o aluno, ele não é só do professor, é necessário que a equipe pedagógica esteja antenada, a equipe pedagógica, a equipe diretiva, né, a equipe gestora, que ela se preocupe em ensinar, em levar, em promover estímulos, né, desenvolver a aprendizagem através de outras formas, com atividades extra-classe, certo? Então, eu achei aquilo muito interessante. Então, não basta apenas ser conteudista, encher um conteúdo e o professor correr para. Eu tenho que ensinar nesse bimestre. Tá, mas e aí? A criança aprendeu? O aluno aprendeu? Tem-se uma base? E discutir o conteúdo com os pais dos alunos. E ali eu vi que os pais estavam envolvidos. Essa é o verdadeiro caminho para a educação, porque há uma parceria, família e escola, certo? Bom, qual é a outra condição? Predisposição do aluno, né, gente? O aluno tem que estar predisposto a ensinar, a aprender, a estar em sala de aula, a estar em contato com o conhecimento. Tem que manifestar uma disposição para se relacionar de maneira substantiva e não arbitrária. Ou seja, ele não deve ser obrigado a estar ali. A gente precisa entender, ele precisa entender que é necessário para a sua evolução, para o seu desenvolvimento, que ele tenha esse contato, essa socialização, esse contato direto com o conhecimento num ambiente formal e sistematizado, ou em contatos, em interações que ele faz, mas o conhecimento ele está ali. Basta que alguém encaminhe esse aluno até ele. Bom, falei as duas condições, né? Fechando aqui essa parte, eu vou de novo citar o Ausubel quando ele diz que se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, eu diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe, são os subsensores, tá? Descubra isso e ensine-o de acordo. Então, você precisa conhecer a bagagem oculta do aluno, os subsensores, o que ele já sabe. E é por isso que a gente faz uma avaliação diagnóstica, aquela que você faz para perceber o que o aluno já tem de base, aquilo que ele já sabe. Uma escola que não faz uma análise diagnóstica, o professor que não faz, ele não pode simplesmente empurrar um conteúdo para o aluno achando que ele dominou tudo no ano seguinte, na série seguinte. O conceito de estruturas mentais e de subsensores, né, nessa visão do Ausubel, é que acredita que a capacidade de adquirir novas ideias e conhecimentos é maior quando os conteúdos são relevantes e fazem sentido para quem está aprendendo. Volto a repetir. Não basta encher de conteúdo, encher o quadro e não saber explicar, não tirar ali pontos-chave, né? Existe uma conexão com âncoras conceituais que vai construindo uma aprendizagem significativa. Quanto mais conexões puderem ser estabelecidas com o saber pré-existente, mais profundo e consolidado será o novo conhecimento. Então, faz o quê? Uma ponte entre os subsensores, entre aquilo que ele já sabe, que o aluno já domina, com os novos conhecimentos. E isso é construído através de estruturas mentais. O aluno vai fazendo através da assimilação, da acomodação, através dos níveis de desenvolvimento que o Vygotsky fala, desenvolvimento potencial real e o ZDP, potencial real, esqueci, tem um branco agora, desenvolvimento real, proximal, e o proximal, que o proximal é aquele onde o professor atua, não é isso? Dessa forma, o ensino e a aprendizagem devem ser guiados com base no conhecimento prévio da criança, do adolescente, do adulto, para quem vai trabalhar com a EJA, né? Jovem e adulto.
A aprendizagem significativa, então, ocorre quando uma nova informação se relaciona a um conhecimento prévio, de maneira substancial e não arbitrária. Então, ela não deve ser imposta. O aluno precisa sentir prazer em aprender. O Ausubel chama de conceito subsunsor o que podemos entender como conhecimento prévio. Ele é definido como uma estrutura de conhecimentos específicos pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, originário das estruturas sensoriais do indivíduo. Os conceitos subsunsores são organizados de maneira hierárquica e que podem se modificar com o passar do tempo, ficando mais estáveis. Eu vou citar aqui para vocês o exemplo que eu dei. Você ensina a adição, quando você está trabalhando as operações, você ensina a adição a partir de contagem, as noções de conjunto. E aí, quando o aluno vai fazendo essa associação, eu dei o exemplo no quadro, tá? É uma pena que vocês não estejam todos no presencial percebendo como se dá essa aula. É uma pena também que a gente não tenha ali uma estrutura onde a aula possa ser gravada e vocês estejam em tempo real, ou seja, de forma síncrona, aprendendo isso. E aí, quando a gente está ensinando adição, que eu trabalho, eu preciso trabalhar os conceitos de conjunto, as noções de conjunto, para que o meu aluno entenda que, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto com 4 elementos e aqui eu tenho um conjunto com 5 elementos. Se eu fizer a junção dos conjuntos, 5 mais 4, eu tenho 9. Então, aí eu vou praticar a adição propriamente dita, eu vou usar esses fatores. Eu vou usar eu vou utilizar os números 4 mais 5. Mas eu também posso ensinar, quando a minha criança está aprendendo lá, no primeiro ano, hoje já vou na educação e na pré-escola, né? Lá na pré-escola, criando elementos através usando, por exemplo, pelo menos eu aprendi assim, eu ensinei assim, a criança ainda não constrói o número, mas ela consegue fazer pauzinhos, ela consegue fazer bolinhas. Então, ali está representado o 3, o 5 ou o 4. Aí, depois que ela construiu esse conceito, você pode exigir que ela, né, ela tenha, porque aí ela já tem maturação suficiente, que ela já tem um subsunsor, aí você pode introduzir a escrita do número. Não é o número por extenso, é escrita, por exemplo, do número 4 ou do número 5. Eu estou falando lá da educação infantil e do primeiro ano, primeiro, segundo. Depois é que você vai, sim, para a colocação disso no formato, né, da conta, como essa continha é montada, do 4 embaixo, o 5 ou o 4, que como é adição, não vai fazer, a ordem não vai interferir. O 4 em cima, o 5 em cima, o 4 mais 5, que vai dar 9. Você vai estruturar essa continha. Entenderam? Então, é necessário que você, ao fazer essa ponte, e você entenda que os conhecimentos eles são criados de forma hierárquica. Você vai de uma base até o topo, seguindo uma estrutura para que aquele teu aluno aprenda. Você não vai pegar o conhecimento de uma forma arbitrária e explicar, não, você tem que montar assim, como nós aprendemos. Aprendemos a montar a conta fazendo número espelhado. Eu não sabia construir o número. Todos nós sabemos contar, porque a partir de contando os dedos. Um bebezinho mostra quando ele vai fazer um ano, porque é a imitação. Ai, gente, é muito legal, né? A aprendizagem, é muito legal a gente estudar. E é mais legal ainda quando a gente ensina os conteúdos, quando você já trabalhou com todas as turmas. É muito bacana dar aula na formação de professor, quando a gente já tem uma base, né? A gente já ensinou. Então, o que eu passo para vocês são as minhas vivências.
Não estou aqui dizendo que eu sou a melhor. Não, eu não sou a melhor. Mas eu já tenho anos de experiência, então eu posso falar para vocês, explicar, porque eu passei por isso. Então, quem fez pedagogia, mas nunca passou por uma sala de aula, talvez não tenha a mesma facilidade em ensinar. Por isso que é necessário a gente que vai trabalhar com formação de professores ter tido uma base antes, conhecendo esse universo da sala de aula. E eu não vou dizer a você que tem que ser dentro de uma escola, pode ter sido como explicadora, não é isso? Não uma ONG, enfim. Os conceitos subsunsores podem ter diversas formas, como um símbolo que já tem um significado para a pessoa, uma proposição, um modelo mental ou uma imagem. A conexão de uma nova informação ou um conceito subsunsor acontece sempre de forma substancial e não arbitrária. Vejam que isso é repetido aí na nossa aula umas 3 vezes. Não arbitrária, não imposta. Como os pais exigem que a criança aprenda a ler no primeiro ano. Hello, baby! Você aprendeu? E quando você força, você vai acabar desgastando e a criança enjoa. Bom, ela é construída de maneira não literal e a partir de um sistema de relevância. A aprendizagem ocorre quando um conceito subsunsor é desenvolvido e modificado. Aí ele continua aqui falando, né, explicando que quando guardam relação com os conceitos e proposições já disponíveis, as chamadas âncoras conceituais, que são os subsunsores, ou seja, essa aprendizagem se dá nessa relação com os conceitos que já existem, com as âncoras conceituais. Aí, tá, Cláudia, âncora. Beleza. Então, é um conhecimento que está firmado. Ele já existe. Então, é uma âncora, aquilo que já está ali, ó, na mente humana, e você vai desenvolver novos conhecimentos. Aí vai fazer sentido para a criança. Mas se ela não tem, não, alguma base ela tem. Se ela não tem, você vai construir a partir do mínimo que ela sabe. É por isso que os alunos não podem ser avaliados todos sob uma mesma medida. Ai, eu dei uma prova, eu dei um teste, a minha turma não conseguiu. Isso vale para os professores também do segundo segmento. Essa criança chegou sem base. Foi muito mal trabalhado no primeiro segmento. Sim, bebê, digamos que tenha sido. O que você faz para modificar isso? Você é professor, você fez uma licenciatura, você estudou os conhecimentos da pedagogia e da psicologia. Então você sabe que você precisa intervir. Você precisa. Mas eu não vou alfabetizar. Ninguém falou isso, amor. Mas você precisa encontrar métodos, estratégias para fazer com que o aluno ensine. E aí a gente está vendo aí na internet professores de química, de matemática, de física, que trabalham com música. Professores que trabalham com xadrez. Professor, com jogo de xadrez, o professor que trabalha. Xadrez me lembrou a Cela. Os professores que trabalham, que utilizam uma didática bem ampla, diferenciada. Então, ser professor requer criatividade. Bom, Ausubel identificou 2 condições básicas para a aprendizagem significativa. A gente já viu as condições, né? Aqui a gente só está repetindo isso, que é, em outras palavras, que a aprendizagem que ela tem que ser potencialmente significativa e o aprendiz deve estar predisposto a aprender. Isso aí a gente já viu lá. Bom, e como se dá a aprendizagem clássica? Falamos bastante sobre a aprendizagem significativa, citei vários exemplos, e agora a gente vai falar um pouco da aprendizagem clássica, quando eu me refiro ao condicionamento, que ela parte daquelas teorias que visam muito comportamental. Opa, eu estudei, Cláudia, a gente viu agora, então, sobre as concepções do behaviorismo e vimos as concepções
do cognitivismo. E então eu posso sintetizar de que a aprendizagem significativa, tá, mais para as teorias cognitivistas. Mas a aprendizagem clássica tem uma base, né, dentro da aprendizagem, que é a aprendizagem clássica dentro do behaviorismo, onde ela vai analisar o comportamento, como o comportamento influencia o conhecimento, né, a abstração do conhecimento, a absorção do conhecimento. É um tipo de aprendizagem que teve uma grande influência na psicologia comportamental, acabei de explicar. Um enfoque sistemático da psicologia que surge lá no século XIX e que assume muitos comportamentos que são produtos de uma associação de reflexos produzidos por uma resposta condicionada a certos estímulos. Essa associação, além disso, é uma consequência da história dessa pessoa. O filósofo, nosso primeiro estudioso ali, foi o Pavlov, né? Quem desenvolve os estudos sobre a aprendizagem clássica na psicologia são o Pavlov e o Watson. A gente viu que o Pavlov inicia os estudos, o Watson, lá nos Estados Unidos, vem falando do condicionamento do behaviorismo metodológico, e eles são exponentes, né, desses estudos do condicionamento clássico, e um dos processos chaves da psicologia comportamental e do behaviorismo, junto com o condicionamento operante e instrumental, que eu não dou aqui. Eu não me aprofundo em condicionamento operante e instrumental, até porque o nosso conteúdo ele é muito resumido. Então, eu trago para vocês aquilo que é muito importante de você abstrair, de você aprender, para que você tenha, com os subsensores que você tem, você possa construir um novo conhecimento. Então, vamos adiante. Bom, como funciona o condicionamento clássico? Quais são os princípios, né? Há 3 princípios nessa teoria da aprendizagem clássica. São 3 fases básicas, né? Aprendizagem desse processo, que é antes do condicionamento, quando é acionado automaticamente uma resposta. Quando é acionada automaticamente uma resposta. A fase 2 seria durante o condicionamento, após estar associado ao estímulo incondicionado, porque a fase 1 é a fase incondicional, tá? Este vai desencadear uma resposta condicionada. E a fase 3 é após o condicionamento, onde a resposta é condicionada à resposta já aprendida, que é o subsunsor, e ao estímulo anterior neutro. Aí a gente vê isso através de uma imagem, para que fique mais claro para vocês, da pesquisa do Pavlov, do experimento, perdão, o experimento do Pavlov com o cachorro. Antes do condicionamento, aí ele mostra ali na primeira fase a comida, né? O cachorro, ele quer o que? O osso. E aí ele começa a salivar. O cérebro manda uma mensagem, envia uma mensagem para o corpo, e aí ele sente mais fome, ele se sente mais estimulado, porque ele viu o osso, é o prato de comida dele. E aí, o que ele fez nessa pesquisa, né? Ele apresenta uma campainha, ele toca uma campainha, né? Tá. Ele salivou? Não. Não teve o estímulo não teve resposta com a campainha, mas quando ele vê o osso, ele saliva. Então, é incondicionada essa primeira fase. A resposta é incondicionada. Durante esse processo, na segunda fase, aí ele mostra a comida, que é o osso, e toca a campainha. Opa, ele associa. O cachorro associa, porque o osso, que é o foco, está ali, juntinho. Então, olha como é que essa estrutura mental se dá. Primeiro ele vê o osso, que é o objeto de interesse dele. Depois ele fez o experimento só com a campainha. Não deu em nada. Não teve resposta. A resposta vem quando ele vê de novo o osso, agora associado à campainha. Então, há um condicionamento. Você condiciona esse sujeito ali, no caso o cachorro, a atingir a oferecer, a dar uma resposta
quando ele já sabe que tem o que ele quer ali, que ele quer o osso. E depois do condicionamento, ele mostra a campainha, aí ele já não precisa mais associar a imagem do osso, porque ele já relacionou que quando tocou a campainha junto com o osso, está chamando para comer. Perceberam, então, como é que se deu esse experimento? É uma estimulação. É uma estimulação que objetiva uma resposta. É por isso que está dentro dessa teoria do condicionamento clássico, que você condiciona o sujeito a atingir a aprendizagem. Você condiciona, você cria formas de fazer com que ele chegue ao conhecimento, mas você tem que estipular alguns critérios. Você só vai para o recreio se você fizer o dever. Você só vai para casa se você fizer. Você vai para casa. A gente faz muito isso em sala de aula, gente, meu Deus. Ai, como a gente faz isso às vezes. É por isso que eu digo, são práticas que nós aprendemos, são estratégias que nós utilizamos e até reproduzimos, porque a gente encontrou isso como forma de fazer com que aquele aluno seja disciplinado, que ele faça atividade, enfim, são estratégias. Então, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que a aprendizagem ela é meramente, ela tem que ser meramente significativa e não dispor dos elementos, né, dessas ideias da aprendizagem clássica. No fundo, nós acabamos condicionando os nossos alunos. Eles precisam entender que há regras. Como é que a gente faz essa condição, esse condicionamento? Através das regras, né? Os nossos combinados. Vamos embora. Aí, trazendo apenas para a mesma pesquisa, a mesma informação, só que, né, já associando. O alimento é um estímulo incondicionado, que vai fazer ou com que haja o quê? Qual é o reflexo? O reflexo é o aumento da salivação. A resposta obtida é o aumento da salivação. O alimento, junto com a sirene, vai aumentar a salivação, né? E a sirene sozinha também vai aumentar a salivação, só que ela é condicionada, porque você já organizou, não vou botar organizou não, porque você já condicionou o seu aluno àquilo que ele precisa atingir. Então, a meta que ele precisa atingir. Como é que eu faço isso em sala de aula? Quando você explica ao seu aluno, por exemplo, básico e simples de qualquer um entender. Quando eu digo que vou dar ponto. Quando houve quando aconteceram os dois eventos na escola, no curso, muitos não quiseram ficar. Ah, eu não posso. Aí houve o quê? Um condicionamento. Ah, mas tem meio ponto. Ah, então tá bom, eu fico. 7 ficaram para um evento e mais 10 ou mais ficaram para o outro evento. Um ocorreu no dia 16, o outro acho que foi no dia 23, não me lembro agora. Foi no sábado seguinte. Então, houve o quê? Um condicionamento para que participassem dos dois eventos. Um meio ponto. E aí, né, esse meio ponto entra onde? Na avaliação que nós, professores, tivemos que dar. Eu tive que reduzir um meio ponto de uma das atividades que eu já tinha, que sempre é programado, na AV1, né? A AV1 é feita neste curso, a AV1 é feita através dos exercícios, da participação do aluno e de um trabalho. Então, onde entra aí esse meio ponto? Na participação. Eu acabei tirando do trabalho, mas tanto faz como tanto fez. Ele entraria na participação do aluno, né? Até discutimos isso aí, eu e uma outra aluna, professora e tal. Esse meio ponto teria que entrar, desculpe, esse meio ponto teria que entrar ali num desses 3 critérios que eu utilizo na AV1. E ali, tem aluno que não entrega exercício, não faz exercício. Tá, não sei exercício, cada exercício que eu dou são 3 aulas. Se são 3 aulas, são 3 exercícios, cada exercício valendo um ponto.
a participação do aluno também vai valer. E aí, para quem está totalmente online, né, que não pôde estar presente, eu vou observar se o aluno está participando acessando a página, entregando as atividades, manifestando as suas dúvidas. E o outro critério é o trabalho. Então, o trabalho vale mais, obviamente. Então, ali eu tenho 6 do trabalho, mais 1 ponto e mais 3, para poder somar os 10. Bom, eu acho que eu deixei bem claro. Ficou claro para vocês como é que se deu esse experimento do Pavlov? Beleza. E aí, Pavlov, eu sempre trago uma frase, né, desses estudiosos. A gente viu lá duas frases do Ausubel, foi uma do Watson, agora me deu dúvida, uma do Watson, dei branco agora. E aqui o Pavlov vai dizer o seguinte: condicione as pessoas para que não esperem nada e terá todos felizes com a mínima coisa que você oferecer. Foi o que o Pavlov fez, quando ele já, lá na terceira fase, apresentou apenas a campainha. E aí eu me lembrei agora que eu vi uma aluna postar essa frase no seu status. Eu quero parabenizar essa aluna, porque a gente percebe o quanto o aluno é interessado, você vê que ele lê, ela fixou essa frase, ela colocou essa frase ali de destaque, beleza, talvez num outro sentido, mas que fez sentido para ela naquele momento. E aí eu digo a vocês, leiam o material. Quando eu vi, eu digo, poxa, ela leu o material, que legal, que bacana. E aí eu parabenizo vocês, Priscila, Letícia, Gisele, Gil, Josi, Rose e todas as outras, mesmo não citando os nomes, que vocês têm me dado esse feedback. E quando eu digo para vocês que eu amo vocês, não é de brincadeira, não, porque eu amo mesmo. Eu amo todos os meus alunos, eu amo até aqueles que me odeiam e aqueles que me criticam, mas que a gente fez uma história até aqui, isso não vai mudar de forma alguma. Saio triste, mas é uma necessidade minha agora. Eu espero que vocês encontrem uma professora ou um professor, pelo que me foi passado, é um professor que tenha esse mesmo empenho, essa afetividade, porque eu vou deixando aqui um legado, assim como a professora Lilian também, ela tem a sua história com vocês. Então, é muito importante que vocês saibam disso. O meu feedback maior aliás, a minha recompensa, né, é o feedback de vocês. E isso eu percebo quando eu corrijo as provas. Isso eu percebo quando eu leio os comentários, quando vocês me mandam mensagens no WhatsApp e vejo até mesmo publicações no Instagram do trabalho que eu desenvolvo com vocês e dos elogios que me são feitos. É muito bom, tá? É o maior ganho que eu posso ter. Vamos adiante? Vamos falar dos fatores que interferem na aprendizagem, que são vários, né? Eu vou definir apenas alguns aqui. Os fatores, a gente não conseguiu, né? Deixa eu ressaltar que a gente não conseguiu fechar a aula por conta perdemos um tempo ali na elaboração do mural na minha aula, e é uma crítica que eu faço, porque por que tem que ser no horário da minha aula? Enfim, teria que ter um horário para isso, e a gente acabou perdendo. Não fechei com a minha turma e pretendo fechar nesse próximo sábado, né? Com conteúdo sobre as teorias, né, sociológicas, né, na educação, a partir da visão da psicologia da educação. Bom, existem vários fatores que podem interferir negativo ou positivamente no processo de aprendizagem do aluno. A gente pode destacar aqui os ambientais, né, os aspectos ambientais, econômicos, sociais, afetivos, psicológicos, emocionais e os familiares. Por isso que quando a gente avalia o aluno na educação infantil,
E lá no primeiro e segundo ano, a gente está considerando isso através de um relatório e não de um conceito ou de uma nota. Esses alunos são avaliados por relatório, porque justamente o que eu vou considerar é a forma como o meu aluno aprende, como ele chega ao conhecimento, como ele está se desenvolvendo. E aí onde a gente observa, não vou dizer os aspectos econômicos não, tá, gente? Você não avalia pelo aspecto econômico, mas pelos sociais, afetivos, psicológicos, emocionais. Ali eu relaciono emocional, afetivo com a mesma coisa. E cognitivos. Existem também outras condições determinantes que influenciam na aprendizagem do aluno, que são os habitacionais, sanitários, de higiene e de nutrição. Se uma criança chega à escola, uma criança de uma área muito, de uma família que advém de uma família de baixíssimo poder aquisitivo, as condições habitacionais, sanitárias, de higiene e de nutrição obviamente vão afetar na aprendizagem dessa criança. E foi pensando nisso que o Brizola, na década de 80, criou os CIEPs. Que ele, né, Brizola e toda a sua equipe pensaram uma estrutura de escola que oferecesse, por exemplo, aí as questões sanitárias, não que a criança fosse morar na escola, mas, por exemplo, a mãe tinha que trabalhar fora, era às vezes uma mãe que ficava em casa de família, muito tempo, a semana toda, essa criança não tinha como, a mãe não tinha como trazer. Aí essa criança ficava com as mães sociais dentro dos CIEPs, não tinha um número determinado de crianças que ficavam ali durante a semana. Tinha uma mãe social que atendia essas crianças. Até fiz um trabalho com uma colega sobre isso, que isso foi muito importante, foi um trabalho bacanérrimo, né? Foi uma ideia, uma proposta dentro da educação bacanérrima do governo Brizola. Quem não viveu o governo Brizola, me desculpe, mas eu sou velha mesmo, né? Eu sou arcaica, mas eu tenho que falar isso porque faz parte da educação no Rio de Janeiro. Então, essa criança ficava ali, morando no CIEP durante a semana. Ela era residente do CIEP durante a semana e final de semana ela ia para a mãe. E ali ela se alimentava, tinha, dentro das questões sanitárias ali, tinha o pessoal da área de saúde, dentista, o médico, o pediatra, enfim. Então, tinha uma estrutura dentro desse CIEPs na década de 80 e 90 que faziam com que essas crianças tivessem esses fatores atendidos, né? Faziam com que esses fatores fossem atendidos. Eu estou dando um exemplo porque é aí que eu relaciono a escola à teoria, a esses estudos, né? Tá bom? Tá bom, meu amor. Vovó tá dando aula, tá? Daqui a pouco você vem. Vamos continuar aqui, que meu periquitinho chegou. Bom, as condições físicas, né, elas são limitantes na aprendizagem do aluno, pois o aluno com dificuldade de locomoção, ele vai enfrentar mais dificuldades que os alunos que não possuem essas limitações. É o caso dos alunos com deficiência física ou com baixa mobilidade. Principalmente quando as escolas não possuem condições de acessibilidade, como rampas de acesso para os cadeirantes e banheiros adaptados com carteiras acessíveis. E aí a gente percebe, por exemplo, há prédios que não, as escolas onde, né, é um prédio e a criança tem que ter um térreo, primeiro, segundo andar, não tem uma sala para a criança embaixo. Como é que essa escola vai receber um aluno cadeirante ou um aluno com baixa mobilidade? E aí eu vou citar um exemplo aqui do curso anterior onde eu trabalhava, que não tinha, tinha sim, se pensou nisso. Nós recebemos uma aluna, por acaso ela vinha de Campo Grande, vinha assistir aula, né, formação de professores, e ela não podia subir, mas era um prédio com 3 andares. Ela não podia subir. Aí o que se fazia com essa turma? Ela estudava na sala que tínhamos embaixo, no térreo. Não apenas para esses alunos, aí quando eu falo de alunos com mobilidade reduzida, eu falo baixa mobilidade, mas o termo é mobilidade reduzida. São os idosos também.
São pessoas que, por exemplo, sofreram um acidente, precisam de uma muleta, de uma bengala. Então, a acessibilidade contempla essas questões, né? Então, as condições físicas precisam ser consideradas. Por quê? Elas são limitantes. As condições mentais também dificultam, né? A aprendizagem, visto que muitas escolas ainda não estão preparadas para receber essas crianças. Aí eu estou me referindo ao público da educação especial. Então, para que a escola seja inclusiva, eu preciso ter uma sala de recurso multifuncional, eu preciso ter professores preparados, eu preciso ter uma estrutura arquitetônica. Enfim, educação é isso. Porque se você não inclui esses alunos, você não está promovendo uma educação de qualidade. Você apenas existe, você sabe que eles existem, mas você não integra eles, você não inclui eles na sua proposta pedagógica. Adiante. Condições habitacionais, né, são outras condições que dificultam, né, a aprendizagem. E isso não tem a escola, no seu papel social, toda escola em sua proposta pedagógica, ela tem uma função social, ela tem um papel onde ela vai interferir, influenciar, enfim, ela recebe alunos de várias classes sociais, né? E tem crianças que moram em casebres, tem crianças que perderam tudo numa enchente, famílias perderam tudo, essa criança está sem casa. Essas questões também influenciam. Outra situação é a falta de planejamento familiar, né? Por exemplo, uma família que tem 10 filhos, misericórdia. 10 filhos numa casa. Cinco já acho muito. Sem condições de ter uma família tão extensa, uma prole tão extensa. E aí dificulta na aprendizagem, por exemplo, lá o adolescente quer ouvir música alta e o pequenininho está estudando. Ou então moram todos num cubículo, não tem lugar para eles estudarem, nem mal para dormir, nem mal, enfim. Isso também influencia na aprendizagem. Essa criança ela não tem estímulo, essa criança não tem vontade, é uma casa quente. Gente, são vários fatores, várias situações, aí você vai refletindo com o que você conhece, vivenciou, enfim. E aí eu vejo algumas alunas me contando as histórias dela. Gente, isso não é diferente para muita gente. Para a maioria dos brasileiros, isso não é diferente. Fatores de higiene e nutrição são preponderantes. Quando a família é numerosa, as condições financeiras não permitem que essas condições sejam satisfeitas. Muitas vezes a criança vai para a escola sem a higiene necessária. Eu relatei fatos para vocês de crianças que vinham para a escola com um mau cheiro. Aí o coleguinha não queria sentar do lado, nessa escola que eu estava trabalhando. Isso acontece também em muitas escolas públicas, até mesmo particulares. A criança não tem uma higiene, não tem condições de higiene, muito mal dá para comprar um sabonete, um papel higiênico. E a própria escola, muitas vezes, acontece muito isso, eu preciso falar, preciso citar. O calor, né? A criança vai ao banheiro, a criança bebe muita água, automaticamente ela vai muito ao banheiro. Não é simplesmente, a criança não vai ao banheiro apenas porque está querendo sair de sala. Acontece isso também. Mas chega lá, pronto. Independente de ser o número 1 ou o número 2, ou de ter escarrado, não tem água para lavar as mãos. Acontece muito. Chega lá, abre a bica, não tem água. E o que lava as mãos não é apenas a água. Aliás, a água não lava nada. O que lava é o sabão. Então, tem que ter um produto ali para eliminar as bactérias. Enfim, então essas questões de higiene vão contar, as questões de nutrição vão contar, a criança não se alimenta, quando ela não se alimenta em casa, ela tem que ir para a escola, isso acontece nas escolas públicas, é necessário que tenha uma alimentação balanceada para esses alunos. E é por isso que se projeta um cardápio, né, onde a criança precisa dos alimentos básicos, né, com todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, feijão, arroz, a proteína da carne, verduras, legumes. A sobremesa, a criança tem frutas, né? A criança precisa de frutas. O café da manhã, café com leite, às vezes é só suco, Danone, enfim. A gente vê escolas com um cardápio maravilhoso.
Meninas, meninos, façam estágios em escola pública, vocês vão ver a diferença, né? E outra coisa agora, vamos voltar aqui, vamos falar da questão da escola particular. A gente sabe que é proibido por lei a cantina. A cantina existe? Existe, mas ela é proibida. Por quê? Chiclete, biscoitinho amarelo, isso não alimenta ninguém. Doces em geral, isso não alimenta ninguém. A escola tem porque precisa fazer um dinheiro, porém é proibido por lei que se tenha cantina. O que é preciso oferecer para o aluno, já que se vai vender, são alimentos saudáveis. Não é que a cantina esteja proibida, é proibida vender esses produtos. Então, eu acho que acho que foi no Rio. As escolas do Rio foram proibidas de ter cantina. Até porque o povo não respeita. Então, tem que ter uma alimentação saudável, um sanduíche, né? Um sanduíche, evitar os alimentos gordurosos, os salgadinhos, fritos. Então, pode-se oferecer desde que suco natural, sanduíche natural, uma alimentação que seja rica em nutrientes necessários para a criança, menos carboidrato, mais proteínas, vitaminas, esqueci agora da pirâmide dos alimentos, todos eles. Mas, enfim, são nutrientes necessários ao desenvolvimento, a toda pessoa, né? Todos nós precisamos comer alimentos que tenham nutrientes que são necessários para a manutenção do nosso corpo. Bom, outro fator é a nutrição, acabei de falar, não vou voltar aqui, né? Acabei de falar, isso vai interferir sim na aprendizagem. Agora vamos falar da motivação. Como é que ela interfere na aprendizagem, seja de forma positiva ou negativa? Existem dois tipos de motivação, né? A intrínseca e a extrínseca. Intra, dentro. Extra, fora. A motivação intrínseca é primordial para o desenvolvimento humano e é estudada por psicólogos, educadores, especialmente pelo seu papel na aprendizagem escolar. Existe uma clara relação entre a motivação intrínseca com o desempenho desempenho escolar, ou seja, quanto maior o desempenho, maior a motivação intrínseca e vice-versa. Aí tem a ver com o que a gente viu sobre as concepções cognitivistas, também tem a ver com as condições, com as concepções dos estudos comportamentais, né, do behaviorismo. Já a motivação extrínseca tem sua origem em incentivos tais como elogios, prêmios, reconhecimento, aprovação do professor, dentre outros. Embora pareçam ser contraditórias, existem situações em que o interesse intrínseco e recompensa extrínseca podem colaborar para motivar a aprendizagem. Então, são dois fatores, né? Você precisa elogiar o seu aluno, mas organicamente esse aluno também tem que estar. Tem que haver uma estimulação, né, orgânica, biológica, emocional, e aí eu me refiro aos fatores psicológicos, físicos, ambientais. Você precisa, essas duas motivações, elas precisam ser consideradas e trabalhadas, né? A diferença essencial entre os dois tipos de motivação reside na fonte que impulsiona e move o comportamento. Bom, no ambiente escolar, a motivação tem se mostrado como um dos fatores que favorecem o aprendizado e sua falta deixa espaço para a passividade, para a indisciplina e a descontração. Então, é aquela coisa, não apenas o professor, mas a escola tem que motivar, seja a motivação extrínseca ou a motivação intrínseca. O aluno motivado procura novos conhecimentos e oportunidades, demonstrando envolvimento com o processo de aprendizagem. Ele participa com entusiasmo nas tarefas e revela disposição para novos desafios. Porém, a motivação não é apenas uma característica essencial aos alunos e para o aluno.
para o aluno, muitas vezes, para que o aluno possa ter essa motivação em aula, é importante ter um bom professor que conduz os alunos para que estes encontrem razões para aprender. Deixa eu falar de novo com relação aos cursos de formação. Eu acho super importante que a coordenação pedagógica estimule dentro do curso atividades complementares para as horas, né, que o aluno precisa atingir. Quando a gente fala isso, por exemplo, olha só, e eu me lembro que a Tati deu aqui um exemplo, logo no começo, não sei se isso está no contrato, as horas complementares, tem as horas de estágio, né, que são 300 horas, né, que vocês fazem na educação infantil e no ensino fundamental. E tem as horas complementares, que são cursos, participação em eventos. Vocês tiveram 2 eventos aí. Falei da questão do condicionamento. Condicionou-se a participar com um meio ponto. Porém, quando você tem a ideia de que, poxa, eu não quero meio ponto, poxa, mas isso vai me servir como hora complementar. Então, eu já tenho menos, digamos que tenha sido ali 8 horas, ou 4 horas de curso, ou 2 horas. Poxa, isso já vai deduzir da minha carga horária complementar do meu curso. Então, porque se a gente sugere, faça o curso na coisa tal, muitas vezes você não tem interesse. Você acha que já está estudando demais. Quando tem a possibilidade dessas horas complementares, você já está ali no curso mesmo. Uma palestra, né? A participação num evento de dança, de arte, no geral, arte no geral. Essa do xadrez, enfim. Horas complementares com atividades que a escola pode proporcionar. E aí é uma sugestão para a coordenação do curso. O papel do professor em classe é o de prevenir a ocorrência de condições negativas, como o tédio, a apatia, a ansiedade exagerada. Além disso, desenvolver e manter a relação, a motivação em sala, né? A desmotivação docente também, a gente precisa falar nisso, que eu estou formando professores. E chega um determinado momento da vida, da nossa carreira, que é uma desmotivação. Às vezes a gente já entra desmotivado, né? Questão salarial, falta de recursos, falta de feedback da nossa gestão, da coordenação, não há uma comunicação clara, objetiva, um disse-me-disse, aquela coisa do que se existe muito, a rádio fofoca na escola, as informações não são passadas corretamente, não há uma discussão sobre o que vai ser trabalhado, é uma coisa não arbitrária, enfim. O professor se sente desmotivado e vai estabelecer uma problemática que vai causar efeitos negativos, consequências negativas. O professor, então, já não trabalha bem, ele já começa a procurar outra escola, ele já começa a criar problema com o diretor, com o coordenador, ele já não se sente à vontade naquele ambiente, ele começa também a tratar, a empurrar com a barriga, a trabalhar de qualquer forma, porque ele não se sente motivado, estimulado. Então, isso ocorre. A motivação ela não é apenas para o aluno, ela também acontece com o professor, né? E por que não falar disso? Porque é necessário que a gente sempre busque o diálogo, que a gente busque levar informações, fazer essa troca. É necessário que a gente aprenda a obter todas as informações necessárias, conhecer os nossos direitos e, acima de tudo, conhecer os nossos deveres e, acima de tudo, os nossos direitos. E aí eu volto a falar do Paulo Freire. Quando alguém diz para mim assim, eu não gosto das ideias do Paulo Freire, você não conhece as ideias do Paulo Freire. Quando ele fala de um professor ter um ato político, não é político partidário, é no sentido de você conhecer direitos. Direitos que toda pessoa em sociedade precisa ter, para que você, conhecendo seus direitos, você possa brigar por eles. Então, as ideias de Paulo Freire são nesse sentido, muitas vezes. É de você poder exigir os seus direitos, mas de forma consciente. Não é a crítica pela crítica, não é uma exigência de uma coisa
banal, sem sentido, sem argumento. Ah, eu vim brigar por conta disso. Você leu o contrato? Ah, eu não estou gostando disso porque não foi passado. Você leu o contrato? Você leu as informações no grupo? É isso. Há vários fatores que levam à desmotivação docente, entre eles a desvalorização da profissão relacionada à questão salarial, a estrutura do ensino que é determinada que pode ser determinada pelo modelo de escola, de legislação, condições de trabalho, espaços físicos e materiais didáticos, né, que muitas vezes são básicos ou não existem, são ínfimos, que possibilitam, se essa estrutura não ocorrer, não vai possibilitar um ensino de qualidade, não é isso? Bom, fecho aqui a minha aula 2. Acho que a gente discutiu bastante, acho que tanto em sala de aula, aliás, em sala de aula a gente conversou bastante, sempre conversa. Levo vocês a uma reflexão no geral. A semana que eu vou gravar para a semana que vem, vou preparar o material para a semana que vem, nossa última aula, nosso último encontro, e eu falo desse ano. Quem sabe ano que vem eu volte. E aí, eu queria só dizer para vocês o seguinte: estudar, pegando essa frase que eu achei na internet, né, no site Mundos e Mensagens, que diz o seguinte: estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, né? Estudar pode não ser o que mais se gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais se gosta. Posso dizer a vocês que eu amo o que eu faço, mas eu preciso estudar mais. Então, é necessário correr atrás, buscar novos conhecimentos, não ficar estagnada. Né? Eu gosto do curso de formação de professores, mas eu tenho uma outra ambição, um outro desejo, um outro sonho. Eu preciso correr atrás desse sonho e o mestrado vai me possibilitar isso. Então, fechamos aqui. Muito obrigada e até a próxima aula. Dúvidas é só mandarem lá no grupo que nós criamos, que é sobre o trabalho, mas vocês podem tirar outras dúvidas, desde que a gente não, né, estenda, não fuja muito do tema, do sentido daquele grupo, tá? A gente vai se falando ao longo da semana. Fiquem com Deus.